A gente toma decisões o tempo todo, né? Mas e aquelas poucas? Aquelas que mudam tudo para sempre? Elas têm um nome: pontos de inflexão. E hoje vamos mergulhar fundo no que são esses momentos, usando uma história bem impactante como guia para entender como uma única escolha pode, de repente, definir todo o nosso futuro. Para começar, vamos direto para uma história de tirar o fôlego. Uma metáfora assim perfeita, sabe, para as escolhas que acabam definindo o nosso caminho na vida. Olha só essa frase do autor Flávio Augusto da Silva. É forte, né? Ela já joga na nossa cara o tema principal. Aquela briga interna entre só falar que tem coragem e, de fato, agir com coragem. É bem isso, é o coração de um ponto de inflexão. Então, imagina o cenário. Véspera de ano novo, sabe? Aquela energia de recomeço no ar e, de repente, um desafio gigantesco. Uma plataforma a 70 metros de altura. Para ter uma ideia, isso é tipo um prédio de mais de 20 andares. É alto pra caramba. E aí a tensão começa a subir. O amigo mais animado da turma, aquele que foi o primeiro a se voluntariar, sabe? Ele sobe e desce. Amarelou. Não pulou. Naquele momento, o negócio ficou real. E a pressão em que ia ser o próximo, nossa, foi lá pra cima. Aí o autor, todo confiante, solta essa para os amigos. É aquela bravata, né? Mas uma que cria uma expectativa gigantesca. Basicamente, ele se colocou numa sinuca de bico. Voltar atrás ia ser bem complicado. Só que no meio da subida, a confiança começa a murchar. Sabe aquela vozinha na cabeça? Aquela que todo mundo tem. Ela aparece. O medo começa a tentar ser lógico, a perguntar: cara, o que eu tô fazendo aqui? Pra que isso? E aqui tá o pulo do gato. Não é que nem uma montanha-russa, que você senta e pronto, o resto acontece sem você poder fazer nada. No bungee jump, não. A decisão final, o ato de se jogar, é uma escolha consciente. E, vamos combinar, totalmente contra o nosso instinto de sobrevivência. E o que fez ele pular no final? Não foi só por ele. Foi por algo maior. Era sobre liderança, sobre dar o exemplo. O gerente dele estava lá embaixo, olhando. De repente, não era mais só um desafio pessoal. Virou um teste de integridade. E aí, ele pulou. Ok, essa história toda do salto é a ponte perfeita para o nosso conceito principal. Afinal, o que é exatamente um ponto de inflexão? A ideia vem lá na matemática, sabe? Mas na vida real é basicamente isso. Uma decisão que tem o poder de virar a página, de mudar o roteiro da nossa história. É aquela escolha que altera completamente para onde a gente está indo, seja para o bem ou para o mal. Esse gráfico aqui, ele mostra a ideia direitinho. Tá vendo a curva? Ela vai numa direção, tranquila. Aí, de repente, pá! Chega no ponto de inflexão e muda de rumo completamente. É uma imagem muito clara de como uma decisão pode alterar nossa trajetória inteira. E nas palavras do próprio autor, é isso. Não estamos falando das decisões pequenas, do dia a dia, mas daquelas encruzilhadas raras, sabe? Aquelas que literalmente reescrevem o roteiro da nossa vida. Então, o grande perigo é viver no piloto automático. O risco é a gente nem perceber que está diante de um momento desses. Quando a gente trata uma decisão super importante como se fosse qualquer outra coisa, a gente corre o risco de só seguir o fluxo, sabe? Em vez de tomar as rédeas do nosso próprio caminho. Beleza. Agora vamos dar uma olhada no primeiro grande ponto de inflexão na vida do autor. Uma jornada que, olha, testou a determinação dele até o limite. Tudo começou assim. Um garoto de 13 anos, de um bairro de classe média-baixa do Rio, com um sonho enorme. Um sonho que significaria uma mudança de vida absurda, não só para ele, mas para toda a família. 100%? O que é isso? Bom, por 3 anos, a mãe dele pegou 100% de um dos salários dela de professora e investiu tudo no cursinho preparatório dele. Imagina o tamanho do sacrifício da família. Tudo na base da confiança, da fé no potencial dele. E essa jornada foi uma verdadeira maratona de 3 anos. Em 85, a primeira tentativa e a primeira porrada, o primeiro fracasso. E aí veio a primeira grande escolha: desistir ou perder um ano e tentar de novo. Ele decidiu tentar. Em 86, mais um ano de estudo pesado e outro fracasso. A pressão nessa hora já estava gigante, mas ele não desistiu. Pelo contrário, dobrou a aposta por uma terceira vez. E aí sim, em 87, depois de um ano de foco total, doentio até, veio a aprovação. Cada fracasso desses, na verdade, foi um ponto de inflexão que forçou ele a escolher conscientemente continuar. Mas a aprovação não foi o final feliz da história. Na verdade, foi só o começo de um problema ainda maior. O choque entre expectativa e realidade foi brutal.
Ele sonhava com uma carreira de prestígio, mas o que ele encontrou foi um sistema super rígido que batia de frente com quem ele era. Um lugar que abafava a individualidade dele, algo que era totalmente contra a natureza dele. E o resultado? Bom, a Marinha basicamente convidou ele a se retirar. Para a família, e especialmente para o pai dele, que também era militar, foi um baque, uma decepção enorme. Aquele sonho que custou tanto sacrifício parecia ter virado pó. Só que aí, num gesto de pura teimosia e para provar que não era sobre capacidade, ele fez uma coisa inacreditável. Ele foi lá, escondido, e prestou o concurso seguinte, que era ainda mais difícil, e passou na primeira fase. Só para mostrar que o problema não era falta de competência. E foi com essa frase mostrando o jornal para o pai com o nome dele lá, na lista dos aprovados, que ele virou o jogo. Ele mostrou que a questão não era não conseguir, era não querer. E com isso, ele encerrou aquele capítulo, do jeito dele. E, de quebra, reconquistou o respeito do pai. Então tá, o que a gente pode tirar de lição dessa montanha-russa toda? O autor resume a experiência dele em 3 princípios que são chave para a gente conseguir navegar os nossos próprios pontos de inflexão. Vamos lá. Primeiro, autorresponsabilidade. Os resultados, sejam bons ou ruins, são consequências das nossas escolhas. Tem que bancar. Segundo princípio, liberdade. Ninguém é obrigado a seguir o rebanho, o que todo mundo espera. Assumir o controle é entender que sempre há outras opções. E terceiro, responsabilidade de novo. Se der certo, legal, mérito seu. Mas se der errado, a responsabilidade também é sua. O segredo é aprender com os 2 cenários. E a gente termina com uma provocação. O primeiro passo é saber identificar esses momentos decisivos na vida, mas é a coragem de fazer uma escolha de verdade, de sair do piloto automático, que vai definir o futuro. Então a pergunta que fica é, se está se aproximando de um ponto de inflexão agora, e aí? Qual caminho a sua próxima decisão vai revelar?